Eu vim matar o fantasma. Eu vou salvar o Vasco da Gama. Só falta a justiça liberar. Você... Não que esse jogo seja o problema maior, não, tá? É verdade. Jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo, o normal é que o Vasco chegue lá e perca o jogo. Socorro, Deus. O presidente do Vasco, Pedrinho, entrou nessa de guerra contra a BAP, algo pessoal, vai perder, e perdeu. Cadê ele? Eu tenho até medo de falar. Vai, vamos lá. Você já tá aqui há um tempo. Se ele não tá aqui, o Vasco perdeu. Coisa boa não vai ser. Tudo bem que ele também, a gente vai nessa. No final de então. semana não chegou a ser um mar de rosas pra É, ele. a gente vai nessa. Vai. A A gente se defende com o que tem, né? É. Ele ganhou? Eu nem Não joguei ganhou. ainda. Então eu posso estar contigo Sim, nessa. sim. Tá? Tá aqui, tava demorando. Começou o climão. Ai, você, Benê, você... Todo dia um fantasma diferente. Você irrita de pessoas. Ai, Benê. Sério, e ele tá... Para de fazer isso. Eu não sou pessoa tá bom, não. Pretendo não te ver nunca mais. Benê, sério, você tinha que... A animação do fantasma tá me Outra pegando. brincadeira, Benê. Essa brincadeira já tá passada. Quer ver, não, Benê? Ó, quer ver? Ah, chega com esse negócio de... Ai, Pardal, eu achei que a gente fosse amigo, Pardal. Tá mais bonito, né? Eu achava que era o Benê. Obrigada, Pardal. E ele? Ele não veio? Não, o veneno não veio hoje, não. Cara, Eu vim matar o fantasma. Eu sou o Super Crefilho. Benê. Eu vim salvar o Vasco da Gama desse fantasma. Vamos matar o fantasma. Fica tranquilo, Caio. Eu tenho superpoder. Eu vou salvar o Vasco da Gama. Só falta a justiça liberar. Você é um invejoso. Libera a justiça pra gente salvar o Vasco. Você é invejoso. Eu sou o Super Crefilho. O cara que tem poder de matar o fantasma. Eles pediram só pra jogar um raio. só tem uma pergunta. Agora? É. Show fantasma da série B. Eu sou o Super Crefilho. É de novo no raio, de novo no raio. Detalhe pra armadura. Benê, sério. Eu sou muito forte. Mas eu acho que eu já vi de tudo. O Super Crefilho. Eu só acho que aqui poderia ser verde. Para de ser invejoso. Me dá isso aqui. É, minha espada, Me dá pô. isso aqui. Toma, Pardal. Me dá isso aqui. E tá rindo de quê também? Teu time ganhou? Ah, Toma! o Arthur Jorge me ligou, mandou um abraço pra você. Senta lá, gente. Chega. Toma! Quando ele veio com essa história de super, eu achei que ele ia falar sobre outra coisa. É um cara lá em Minas que é dono de um mercado. Eu sou o Super Crefilho, cara. Você tá com inveja. E tem um Porque detalhe. tem um moço que vai comprar e vai fazer o que fez comigo. A nova terceira camisa do Vasco vai ser verde. Você sabe que ele tá, né? Decepcionado. Porque ele queria... Sim ou não? Ele tá procurando alguma coisa pra animar a Ele semana dele. queria que entendeu? você vencesse. Pra consertar o que ele mesmo Eu queria! não fez. Eu queria mesmo! Mas é muito ruim torcer pro Vasco. Não dá, cara. Olha aí, Em gente. 10 minutos o sonho acaba, pô. Presta atenção. O Vasco foi goleado pelo Palmeiras 4-1. Segue na lanterna do campeonato. Na vice-lanterna do campeonato. Já o 8º jogo do Vasco sem vencer. A última vitória foi em 10 de maio. A gente vai ver lances na competição, é claro. A gente vai ver os lances da partida e na volta a gente comenta tudo. O Caio tá bravo. Oh, meu Deus. Socorro, Deus. Quer que chame o Super Crefilho?
Pode chamar. Mas tem que perguntar pro Vasco primeiro se ele autoriza. E se ele gosta também, porque tem que agradar ele. Mas, assim... Eu não estou suportando mais. Me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Não que esse jogo seja o problema maior, não, tá? É verdade. Jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo, hoje em dia, em 2026, com o elenco que o Vasco tem, com o elenco que o Palmeiras tem, com a estrutura que o Palmeiras tem, com o time que o Palmeiras tem e com o técnico que o Palmeiras tem, o normal é que o Vasco chegue lá e perca o jogo. Mas o que revolta o torcedor do Vasco, não é nem revolta, porque, como eu falei, era um resultado esperado, infelizmente. Mas chateia o torcedor do Vasco a forma. Porque por mais que o Palmeiras hoje esteja num nível, o Vasco em outro, não à toa o Palmeiras é líder da competição e o Vasco vice-lanterna, não é para o Vasco não competir durante um segundo tempo inteiro. Não se perde jogo de véspera. O Vasco jogou o primeiro tempo muito bem. O Vasco podia ter ganho do Palmeiras em São Paulo, mesmo com o elenco que tem, mesmo com o trabalho que tem em 2026. Jogou para isso no primeiro tempo, mas faltou qualidade mais uma vez para colocar a bola para dentro do gol, para fazer os seus gols e para construir um placar a seu favor. E aí no segundo tempo, quando o torcedor já começa a se encher de esperança que, dá pra gente, hein? O Vasco vai lá e joga tudo no lixo em 10 minutos. Em 10 minutos o Vasco tomou 3 gols. Em 3 ou 4, os 2 primeiros. Então, assim, o primeiro gol é uma felicidade incrível, assim, do Flaco Lopes, um golaço, porque ele tem qualidade. E se você parar para analisar o ataque do Vasco e o ataque do Palmeiras, no ataque do Vasco hoje não tem ninguém com metade da qualidade do Flaco Lopes. É muito difícil a gente imaginar o Vasco fazer um gol como o Flaco fez. Mas dali em diante o Vasco se perdeu completamente na partida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E o Vasco acabou abrindo mão do jogo em determinado momento, porque percebeu que não tinha forças para reagir. E aí a gente fala mais durante o programa aqui, mas enfim, o Vasco precisa focar nas Copas agora na quarta-feira, né, na Copa do Brasil principalmente, mas a prioridade do Vasco nesse momento da temporada é sair da zona do rebaixamento e precisa sair o quanto antes, com tudo sendo resolvido o mais rápido possível. Tô com coceira. Não é brincadeira, vocês sabem que eu falo tudo pra vocês. Eu tô com coceira na mão direita. Aí diz que tem que botar a mão no bolso. É dinheiro isso. Eu vou botar a mão no bolso. Mas não é aquele negócio que eu fiz aquele dia. É dinheiro. Ô, Venê, o Léo Jardim teve uma atuação pra esquecer, né? A fase do Léo Jardim realmente não é uma fase boa. Também, contra o Santos falhou, ele né? falhou 2 vezes, ontem contra o Palmeiras eu acho que ele falhou pelo menos no segundo gol, se eu não me engano foi o terceiro. Acho que o Léo Jardim, um goleiro do nível dele não pode sofrer um gol como ele acabou sofrendo. Concordo com os torcedores vascaínos quando questionam a fase do Léo Jardim, mas não dá para pedir para o goleiro deixar o Vasco da Gama, pelo contrário. Um jogador que já salvou o Vasco da Gama em vários momentos, né, por conta de 2 jogos ruins contra Santos e contra Palmeiras, que eu vou levantar a bandeira que ele tem que deixar o Vasco da Gama nesse momento, ou até mesmo virar reserva. Então, mas eu não acho que a derrota aconteceu por conta dele, não. Foi o terceiro gol apenas. Sim. Eu acho que ali o resultado já estava definido quando ele acabou levando aquele gol. O quarto ele também dá mole. Não é um frango, não, mas é bola defensável pra ele. Bola defensável. No nível dele é bola defensável. Assim, não é só no nível dele, é no salário dele também, né, também. cara? É isso. Também. Você espera que um goleiro que ganha mais de 1 milhão por mês. É o goleiro mais caro do Brasil. Se não é o que recebe mais no Brasil, tá ali entre o top 3, com certeza. Então, um goleiro da qualidade dele, do nível dele, do salário dele com a camisa do Vasco, tem que pegar esse quarto gol do Palmeiras principalmente. Aliás, o terceiro principalmente, que foi uma falha maior, mas o quarto também é defensável para ele. O Flaco Lopes já fez gol nele assim no primeiro turno. O Vasco venceu de virada do Palmeiras em São Januário, mas o Flaco tinha metido um gol muito parecido. Uma chapada de esquerda no canto direito do Léo Jardim. O Léo Jardim não conseguiu pegar. Inclusive o Hulk, que hoje está no Fluminense, lá na Copa do Brasil de 2024, fez um gol parecido nele pelo Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil e falou que tinha estudado o Léo Jardim, que ele tinha esse defeito de pular para o canto direito dele. E o Léo Jardim precisa corrigir isso, porque... E aqui reforço o que o Venê falou. O Léo Jardim é um goleiro muito importante para o Vasco, é um goleiro de altíssimo nível. Mas ele não pode dar esses moles que ele deu mais uma vez com a camisa do Vasco. Isso não quer dizer que ele não sirva, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Marcos Lamáquia apareceu no estádio do Palmeiras, surpreendeu os torcedores do Vasco. Ele se reuniu com os dirigentes do Gigante da Colina, vestiu a camisa do clube. E ao lado dele, a Leila Pereira também e o Admar Lopes, que trabalha no Vasco da Gama. O Lamáquia pousou para as fotos, se mostrou animado com o processo de venda da SAF do Vasco. As imagens foram feitas aí, a galera agradece BTB Esporte, sempre fortalecendo com a gente. E tinha uma brincadeira na torcida, né, o Caio, do Vasco? Se ele existia ou não. Porque só tinha uma foto. Só tinha uma foto dele. Chat, dá uma foto dele. Só tinha aquela. E ele apareceu, enfim, trocaram camisas ali.
sinalizando aqui, isso é um gesto já de um avanço bem grande em relação ao La Máquia e ao Vasco da Gama, né? Isso é um recado claro, assim, para a torcida do Vasco e para o futebol brasileiro de que o negócio está prestes a acontecer, só falta a justiça resolver as pendências ali e deixar com que o Vasco ande, né? E aí o Marcos La Máquia aparece, ele não só existe, como ele fala, coloca a camisa do Vasco, dá entrevista, enfim. E ele falou, né, que tá tudo praticamente resolvido, precisa só a justiça dar celeridade nesse processo. Fica, na minha opinião, esse recado claro do Marcos La Máquia e do Vasco para que as coisas se acelerem. Eu acho que o Vasco não faz nada, e ele também, né, não é bobo, não faz nada sem ter embasamento jurídico. Se ele apareceu no campo, se ele deu entrevista, se ele falou, é porque eles sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. Mas se ele está animado com esse processo da SAF do Vasco, o torcedor do Vasco está animado também, mas está preocupado nesse momento, porque o Vasco ainda está na zona do rebaixamento, é o vice-lanterna da competição, não é terra arrasada ainda, é óbvio que o torcedor do Vasco nesse momento tem que aguentar as zoações, como eu aguentei agora aqui, a gente começando o programa, mas o Vasco tem totais condições de sair desse buraco. Só que o dinheiro precisa entrar, se o dinheiro não entrar, o Vasco precisa resolver com o que tem, quem sabe usar a base. Ontem, por exemplo, o gol do Vasco saiu de uma jogada da base do Vasco, Ramon Rick e o Avelar, os dois fazendo a jogada do gol do Vasco. Então, enquanto o dinheiro não entra, o Vasco precisa se resolver da forma que tem para sair da zona do rebaixamento e começar a caminhar com as suas pernas num futuro breve, que o torcedor vascaíno espere que chegue o quanto antes, porque não aguenta mais esperar essa situação ser resolvida pela justiça. E, Vene, não só o torcedor vascaíno, mas a questão, o que eu desejo muito é que essa troca, essa transição aconteça ainda com o Pedrinho. Porque a gente viu com o Botafogo como é importante você ter um presidente que saiba fazer essa transição. Não que o Pedro tenha experiência, porque ele não estava lá na 777, mas a 777 não deu certo. E aí o que a gente entende é que o La Máquia vai trazer o que o Vasco precisa, que é um projeto financeiro, né? Mas também me parece que aí a gente tem aí a Leila, que tem uma expertise de futebol, não que ela vai entrar também, mas que o La Máquia tem ali um convívio mínimo, e a gente entende que possa existir também um bom projeto de futebol. E aí talvez vai ser um casamento perfeito, e o Pedrinho estando nessa transição vai ser muito importante, Vene. É uma transição extremamente profissional, Fernanda Maia. A gente brinca aqui, mas a gente torce para que isso se resolva logo, até pelo bem do futebol carioca, para que o Vasco da Gama consiga crescer o quanto antes. Teve um problema muito sério com a 77, então o Vasco da Gama já tem a experiência de não ter tido uma boa experiência com uma venda de SAF. Isso ajuda demais e eu concordo com você. A sorte do torcedor do Vasco é ter o Pedrinho à frente dessa situação, dessa transição. Porque é um cara extremamente profissional e, além de tudo, ele ama o Vasco muito, bastante. Quando ele veio aqui, deu para perceber, olhando nos olhos dele, quando ele fala de Vasco da Gama, os olhos brilham. Então ele quer o bem do clube, ele quer o bem da instituição. Então o torcedor vascaíno tem que comemorar, porque é o Pedrinho que está tomando conta dessa situação. E que aconteça logo, né? Que destrave logo isso, para ter ainda o Pedro. O Pedro fica lá, assim, de forma garantida até novembro? É novembro que é até o final desse ano. Até a eleição, né? E aí depois pode ser, ele pode se reeleger? Ele pode se reeleger, ele ainda não deu essa certeza, mas acredito que a tendência... Ele mesmo nem deve saber, Caio, porque do jeito que o Pedro ele deve ainda estar... Porque é tudo muito cansativo. Você imagina como né? tá a cabeça do Pedrinho nesse momento, certeza. com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, não dá pra gente cravar, mas a tendência é que ele seja candidato à reeleição novamente. Mas o mais importante pro torcedor vascaíno é que essa situação seja resolvida rápido. Porque o Vasco, o senso de urgência no Vasco está ligado ao extremo, dentro da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei com uma peninha de você. De mim? Por quê? Você tava ganhando, não tava? Aí eu fiquei assim, Caio, tadinho, Vene. Deve estar tão tristinho agora. Eu só espero que a estreia não seja domingo. Só a expectativa do meu final de semana ser bom. Você ficou, né? Vou deixar você zoar por mim. O Flamengo perdeu de virada pro Cruzeiro. A gente vai falar de Flamengo pra quê, gente? O jogo foi sábado à noite. Mas vou dizer, jogão, hein? Aquele jogo bom. O terceiro jogão de Flamengo. Você fica querendo assistir sem querer que o jogo acabe. Um jogão mesmo. Uma virada pro Cruzeiro. E aí o Flamengo desperdiçou a chance de encostar um pouquinho no Palmeiras. A gente vai ver os melhores momentos desse jogo. Mas a gente brinca, mas eu sempre falo aqui. Gente, tem campeonato à beça. O Flamengo chegou no momento que tava vencendo ali, tava encostadinho no Palmeiras. Calma. Não que eu queira acalmar você. Quer um detalhe? Ainda só depende do Flamengo para ser campeão. Eu sei que você pensa assim. Olha o VT. Esse é o problema também, né? Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo estava avassalador no primeiro tempo. Eu olhei e falei assim,
mais um ano que eles vão ganhar tudo. Porque tava um jogo, era um rolo em cima do Cruzeiro, que eu falei, ninguém para esse Flamengo mais esse ano. E aí chegou no segundo tempo, tudo mudou, Vene Casagrande. O que aconteceu? E é isso que acontece em vários jogos no Flamengo. O Flamengo avassalador no primeiro tempo, desde quando o Leonardo Jardim assumiu a equipe, só que não aproveita as oportunidades que cria. E quando não aproveita as oportunidades que cria, você dá margem para o seu adversário conseguir tirar proveito dessa situação. E quando a gente está falando de um adversário que tem um elenco muito bom, como é o Cruzeiro, que tem um treinador muito bom, como é o Cruzeiro, acontece o que aconteceu no sábado à noite. O Flamengo sofre a virada. Óbvio, tem também novamente a atuação do goleiro Rossi, que eu acho que o primeiro gol do Cruzeiro era uma bola super defensável para um jogador que tem status titular absoluto no elenco do Flamengo, que é o melhor elenco do futebol brasileiro. Novamente, eu estou aqui em 2026 criticando o goleiro Rossi. Ele não pode ter esse status de goleiro titular absoluto na meta rubro-negra. Era uma bola extremamente defensável. Também quero fazer críticas ao Pedro, que para mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro, mas ele não pode perder as oportunidades que ele perdeu também nesse duelo. Eu até estranhei, Vene. Eu nunca vi Pedro perdendo aqueles gols. Esse é o grande problema. Parece até que era um pouco de soberba em determinado momento dos jogadores. Um salto alto, tá bom, o jogo tá muito fácil, então a gente vai aqui aniquilar o jogo na hora que a gente quiser. Mas não é assim. Futebol brasileiro tem dessas coisas. E repito, tem que valorizar a atuação do Cruzeiro, mas novamente um Flamengo mostrando um problema crônico, inclusive, desde os tempos de Felipe Luiz. Cria e não aproveita as oportunidades. Quando foi que o Flamengo criou e aproveitou as oportunidades? Contra o Mirassol, quando venceu a partida por 5-1. Por quê? Chutou 8 vezes a gol e botou 5 bolas na rede. Mas tudo bem, o Cruzeiro é um time extremamente forte, mas olha como foi o primeiro tempo em cima do Cruzeiro. Se tivesse ido para o intervalo vencendo por 2 gols de diferença, ou até mesmo 3, não é nenhum exagero a gente falar isso, será que a partida teria sido diferente no resultado? Eu acho que sim, o Flamengo teria encaminhado a vitória. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo que isso está sendo um problema crônico no futebol brasileiro, mirar e acertar o gol. E que o gol é a coisa mais cara no futebol. Mas, gente, isso é um mal que tá todo mundo sofrendo. Você olha assim e fala, meu Deus, eles não estão acertando o gol. Ô, Caio, mas tem uma outra coisa que o Vene já citou, que é o seguinte. Do outro lado tem também um rapaz chamado Arthur Jorge. Ele foi treinador do Botafogo, aquele Botafogo que ganhou tudo. Esse Arthur, que é o treinador hoje do Cruzeiro, ele era do Botafogo. E o que eu percebi enquanto torcedora, era que o Botafogo, às vezes, no segundo tempo, mudava muito. Parecia que apertava uma chave. Ele tem um poder ali de fala no vestiário e de observação tática também. Ele, muitas vezes, no segundo tempo, ganha na prancheta, Caio. Sim, isso ficou claro nos duelos contra o Flamengo, inclusive na Libertadores. Apesar dele ter sido eliminado, o primeiro tempo que o Flamengo fez no Maracanã no jogo de volta da Libertadores foi avassalador também. No segundo tempo ele conseguiu ajustar o time dele, o Cruzeiro foi melhor, principalmente no início do segundo tempo. Depois o Flamengo consegue o gol e equilibra de novo a partida. E dessa vez, mais uma vez no Mineirão, o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, vem o intervalo, o Arthur Jorge conserta o time se organiza, joga melhor no segundo tempo, faz 2 bonitos gols. O primeiro em jogada individual do Arroio, parecia um déjà vu, né? Ele deixa o Samuel Lino no chão de novo e acerta o ângulo, como fez na Libertadores também. E o segundo gol, um golaço também coletivamente do Cruzeiro num contra-ataque. O Ayrton Lucas dá mole lá no ataque do Flamengo. O Cruzeiro vem organizado, o Gerson acha na outra ponta para a escorada para o Matheus Pereira fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Vale lembrar aqui que o Arthur Jorge pegou o Cruzeiro na zona do rebaixamento, na lanterna, se eu não me engano, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e hoje o Cruzeiro já é o 5º colocado do campeonato. É assustador, assim, você olhar o que era o Cruzeiro antes do Arthur Jorge e depois do Arthur Jorge. Isso é competência de um trabalho bem feito por ele e pela sua comissão. A gente tem que reconhecer isso. E quando eu falo que quando a gente fala de SAF aqui, projeto financeiro, um projeto de futebol, e de que adianta você ter um time rico como o Cruzeiro é hoje, mas se você não tem um treinador ou um projeto de futebol robusto? Agora, com o Arthur, a gente vê que o Cruzeiro, se ele chegar antes, a história do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro poderia até ser diferente. O Arthur desde que chega no Cruzeiro, ele é o maior ou um dos maiores vencedores nessa Ninguém fase pontuou dele. mais do que ele, desde que ele chegou no Cruzeiro. Inclusive, é um bom exemplo da teoria do Pepe Guardiola que ele cita no livro dele. Ninguém ganha um campeonato nacional, no caso o Campeonato Brasileiro, nas 8 primeiras rodadas. Mas você perde nas 8 primeiras rodadas. Sim. O Cruzeiro perdeu nas 8 primeiras rodadas com o técnico Tite. E só para finalizar, uma crítica também ao Ayrton Lucas. Estava indo tão bem e ele acabou bobeando ali, deu uma falha e acabou cedendo um gol para a equipe do Cruzeiro. E o Pedro fez o gol aí com o Cruzeiro, contra o Cruzeiro, né? Assumiu a artilharia do Brasileirão, 15 gols marcados. Ele também marcou o 100º gol do Flamengo no ano.
de 26, né? É isso? Ele fez o 100º? Isso. E tá aí o artilheiro e hoje ele tem 25 gols em 2026 e fez o 100º gol do Flamengo na temporada. É gol a bomba também, né? É E o bichinho gol. perdeu gol, mas o bichinho faz muito gol também, né, Vini? Inclusive, esse é o grande problema do Leonardo Jardim. Ele conseguiu manter a boa média de gols, mas o time sofre muito mais gols, ou seja, é uma equipe muito mais vulnerável. Quando era Felipe Luiz, era uma equipe mais, digamos, segura. Por quê? Porque tinha mais a bola. Era a teoria do Felipe Luiz, né? Que inclusive começou muito bem o Eu Campeonato não sei Francês. se eu gosto sempre, porque ele tinha aquela teoria também de não chuta muito, então, porque você sim. perde a posse, mas o gol você tem que experimentar. É igual... Palmeiras e Vasco. Por falar nisso, inocente eu fui, né? Eu ainda acreditei que o Vasco da Gama pudesse arrancar alguns pontinhos do Palmeiras dentro da Nubank Arena. Pois é, o Vasco até me deu ali um pouquinho de esperança no primeiro tempo. Foi, entre aspas, melhor do que o Palmeiras, mas eu acho que o jogo estava muito fraco, tecnicamente falando. Aí no segundo tempo bastou 10 minutos para o Palmeiras meter 3 no Vasco da Gama e liquidar o rival. Olha, vou ser sincero, o Palmeiras fez 3 gols, sei lá, se você botasse a música do Poesia Acústica, a música não ia acabar e o Palmeiras já tinha metido os 3 gols ali. Mas a grande cena desse jogo aí aconteceu antes mesmo de a bola rolar, porque o Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estava lá com a camisa do Vasco, é ele que está querendo comprar a SAF do Vasco da Gama, enfim, o negócio está na justiça aí. Ó, galera, eu vou ser muito sincero em relação a isso. No mínimo, é estranho, né? A família toda posando para foto lá, sendo que uma é presidente do Palmeiras. Ah, mas é o enteado. Gente, assim, no mínimo estranho, tá? No mínimo estranho. Então, não estou aqui para fazer falsas acusações, ser leviano, mas é no mínimo estranho. Tanto é que nas redes sociais só se falam disso, né? Então, enfim, é no mínimo estranho. Então, é por isso que o BAP, presidente do Flamengo, está na justiça aí para tentar, entre aspas, bloquear essa compra do Marcos Lamáquia da SAF do Vasco, porque, de fato, muita gente interpreta como um conflito de interesse. Repito, é estranho ver a família toda posando para foto ali, sendo que um é presidente do Palmeiras, o outro é enteado e está querendo comprar o Vasco da Gama, e aí os rivais nas redes sociais debocham, falando que o Vasco vai ser a filial do Palmeiras. Inclusive, por falar nisso, São Januário vai ser o palco do jogo do Vasco contra o Vitória. O Vasco tentou levar esse jogo para o Maracanã, o Flamengo bloqueou. É o que eu falo, cara. Eu li um livro recentemente aí, A Arte da Guerra, para quem gosta de leitura, e eu vou trazer uma frase que está nesse livro. Não existe guerra boa e paz ruim. O presidente do Vasco, Pedrinho, entrou nessa de guerra contra a BAP, algo pessoal, vai perder, e perdeu, vai ter que jogar em São Januário na quarta-feira, não vai jogar essa partida no Maracanã. Nação, e o que vocês acham dessa ligação da Leila Pereira com o Vasco da Gama, hein? Essa foto ali antes do jogo, deixa a opinião de vocês no comentário. Quero trazer para vocês os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo vai pegar o Botafogo em casa, no Maracanã, próximo jogo. Depois pega o Mirassol, um jogo relativamente tranquilo, porque também é em casa, e o Remo também muito tranquilo, só que vai ser lá no Mangueirão, né? Lá na casa deles. Só que assim, o Flamengo não pode tropeçar nesses jogos, né? O Botafogo perdeu de 3-2 pro Atlético Paranaense. Tá numa fase terrível, então o Flamengo tem que aproveitar essa fase do Botafogo aí para consolidar os 3 pontos. Não pode tropeçar. E o próximo jogo difícil assim do Flamengo, podemos dizer, é contra o Corinthians, porém nós jogamos em casa também. Então menos mal. Agora o Flamengo tem que fazer o papel dele. O Flamengo ainda depende de si mesmo para ser campeão, para assumir a liderança e torcer, né, para o Palmeiras tropeçar e o Flamengo conseguir ultrapassar o porco no Campeonato Brasileiro. Tão confiante, nação? E já deixa aí nos comentários sobre o que vocês estão achando dessa fase do Mengão no campeonato. Temos a Libertadores aí. Como que tá o Mengão para vocês? Deixa nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar aquele like e se inscreve aí no canal para não perder mais vídeos como esse. Tamo junto.